Essa mensagem deste vídeo é um sinal para que você se aproxime de Deus. Na última semana, eu vivi um incrível entendimento do chamado de Deus para a vida de uma pessoa, em que ela me contava o quanto sinais têm aparecido na vida dela. Ela veio me contando as histórias que têm acontecido, e a conclusão que eu tive foi essa, que naquele momento Deus me pedia para falar para essa pessoa que Ele está realizando um chamado na vida dela, que ela possa se abrir para viver esse chamado. Muitas vezes Deus nos coloca em situações, nos dá sinais o tempo todo de que Ele quer que a gente se aproxime dele, porque essa proximidade vai fazer a nossa vida melhor. Eu posso falar isso para você de experiência própria. Eu vivi nos últimos 3 anos um chamado como eu nunca vivi em toda a minha vida, porque eu comecei a me abrir mais para as coisas da fé. Eu precisei passar por provações, por desertos, por dificuldades, para me aproximar mais da fé, das coisas do alto. E isso me fez aprender muita coisa. Tem me feito aprender. Claro que ainda me sinto muito pequena diante de tudo que eu quero viver cada vez mais em comunhão com Deus. Trazer para você esse tema dessa pessoa que tem recebido sinais, a minha própria experiência e os sinais que Deus me deu para gravar esse vídeo, com certeza é para que essa mensagem chegue para você, porque Deus quer que você também se aproxime dele. Essa mensagem deste vídeo é um sinal para que você se aproxime de Deus. Mas além do querer dele, é fundamental que você entenda que a proximidade com Deus faz a nossa vida melhor. A proximidade com Deus, ela não quer dizer que a gente não vá ter mais problemas, mas os problemas ficam muito menores. A gente passa a ter mais entendimento de tudo que a gente está vivendo, das tristezas, dos desafios. A gente passa a dar real valor para as coisas, porque às vezes a gente faz com que um problema que é pequenininho vire aquilo imenso. A gente se coloca como vítima, a gente diz que tudo acontece é só comigo. A gente vai somando angústias que podem trazer doenças emocionais. As doenças emocionais estão aumentando significativamente no mundo, e o chamado de Deus é exatamente para que a gente não se envolva nos problemas emocionais, que a gente possa lidar melhor com tudo que a gente sente, com tudo que a gente vive. Esses dias eu gravei um vídeo que dizia bem isso. Nós precisamos entender quanto nós temos o poder de lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e é exatamente aí que entra a sua força, a sua capacidade de, junto com Deus, experimentar o poder dele na sua vida. Nas últimas semanas eu percebi que Deus tem me dado respostas desse chamado de estar aqui gravando esses vídeos. Não tem sido uma tarefa fácil, eu não tenho tido muito apoio. Por não ter muito apoio e por não entender muito o significado desse chamado ainda, que é muito recente, eu às vezes fico um pouco perdida. Mas Deus tem me dado sinais tão magníficos, tão grandiosos, que só podem ser dele. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente se aproxima mais de Deus, a gente pensa, não, isso não é um sinal, não. Isso é uma simples coincidência. Mas eu li um livro uma vez, eu não consigo achar esse livro mais, eu não me lembro o nome da autora, que ela dizia que não existem coincidências, existem deusdências. Deus usa muitas formas de nos dar sinais. E quando a gente se abre o coração e a mente cada vez mais para as coisas do alto, a gente percebe melhor todos esses sinais. Essa pessoa que me contava sobre os sinais que ela tinha recebido, ela me falou que estava no meio de um lugar e ficou muito angustiada. De repente se viu numa livraria e comprou uma Bíblia. Ela viu um vídeo de uma oração muito poderosa que ela chorava de tanta emoção e se arrepiava ao ouvir aquela oração. Tudo isso é o chamado de Deus para a vida da gente. É Deus nos mostrando que Ele quer essa proximidade. E essa proximidade não é só um desejo de Deus. Essa proximidade é para que você entenda que a sua vida pode ser muito melhor. Você começa a entender melhor o sentido de todas as coisas. E aquelas coisas que não têm resposta, você consegue entender melhor até o silêncio de Deus diante das dificuldades da vida. Passa a ser uma coisa tão sobrenatural, tão magnífica, que às vezes não tem palavras que a gente possa expressar para explicar o que é essa proximidade com Deus. Sabe quando você vê uma pessoa, só de olhar para aquela pessoa você pensa assim, gente, como essa pessoa é iluminada, como essa pessoa transmite uma paz na face
fala, nos sentidos. É isso, é a proximidade dela com as coisas de Deus. E é isso que Deus quer de você. Aproxime-se dele, comece a abrir o seu coração e a sua cabeça para entender os sinais que ele te dá. Ai, como eu faço isso? Por onde eu começo? Estou muito perdido. Eu já disse em outros vídeos, eu volto a dizer aqui. E eu volto a dizer porque Deus tem me tocado muito no coração para repetir quantas vezes for preciso, para que alcance cada vez mais pessoas. Que você tem que começar vivendo os seus momentos com Deus. A gente precisa tirar um tempo do nosso dia e da nossa vida. E a gente consegue, mas que sempre a desculpa seja: eu não tenho tempo para nada porque a vida tá muito corrida, 24 horas não tá cabendo no meu dia para resolver tudo. Mas 5 minutos num banho, 5 minutos ao acordar ou antes de dormir, na hora que você tá almoçando, fazendo uma caminhada, nem que seja um trajeto de 50 metros, você pode conversar com Deus em pequenas partes do dia. Você não precisa fazer orações pré-estabelecidas e prontas. Não precisa falar bonito. Converse com ele como um filho amado que você é. Como se você estivesse conversando com sua mãe, com seu pai, com um amigo, com um familiar, alguém que te ama muito. Desabafe. Mostre para ele que você quer entregar a sua vida para ele, nas mãos dele. Quando você entrega tudo nas mãos dele, até as decisões que você antes tomava de maneira errada, que gerava consequências muito ruins, até essas decisões melhoram. Ele te dá o caminho, ele coloca as pessoas certas na sua vida para que você tome as decisões que ele com certeza quer para você, e que quando ele quer só o melhor para nós. Aquilo que nós queremos pode não ser aquilo que vai nos fazer feliz. Entenda que os desejos de Deus, por mais que às vezes você não acredite que vai dar certo, igual hoje o desejo de Deus é que eu esteja aqui gravando esses vídeos e eu ainda sinto um pouco de insegurança em estar aqui. Mas Ele quer me usar para trazer pessoas para Ele, para aproximar pessoas dele, assim como Ele me aproximou. Tive uma experiência um pouco complicada no meu pós-parto e isso me levou a um princípio de depressão. Existem pessoas que dizem que eu tive depressão e outras dizem que não foi depressão. Mas, de fato, o que aconteceu foi que eu procurei a ajuda de uma psicóloga, comecei a fazer terapia e descobri nesse processo muitos traumas, muitos defeitos que eu precisava melhorar. E dali pra cá, eu tenho vivido experiências de buscar esse autoconhecimento, entender o poder que eu tenho de lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, ser grata acima de tudo, a tudo que eu tenho na minha vida. Porque a gente costuma não enxergar as coisas que a gente tem. A gente só quer pensar e dar foco naquilo que a gente ainda não conseguiu. Por isso que eu falo com você que Deus está te usando de alguma forma para te responder as orações que você fez. Quando você fala que não ouve aquilo que Ele tem para te responder, muitas vezes Ele tá aí te falando e te colocando um sinal como resposta e você não tem percebido. Você precisa abrir a sua mente, o seu coração para as coisas do alto. E você faz isso pela oração. Deus, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Eu quero que o Senhor fale comigo e me mostre o caminho. Eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, para que eu pare de tomar decisões erradas, para que eu pare de seguir caminhos que me levam aos mesmos tipos de sofrimento. Quando você começa a viver e experimentar cada vez mais a fé, tudo isso vai mudando. As pessoas percebem o quanto você tem vivido experiências maravilhosas de fé. Deus te envia pessoas maravilhosas. E esses dias, essa pessoa que desabafou comigo é uma pessoa que eu nunca imaginei que a gente pudesse conversar sobre essa situação. Mas ela tem vivido uma experiência de absorver da família e das outras pessoas os problemas, de não conseguir ficar feliz. Ela tem se sentido muito só. Então, quando a gente desabafa, quando a gente põe pra fora, a gente deixa de acumular aquilo que tem de ruim dentro da gente. A gente está buscando melhorar. E é para isso que nós estamos aqui. Deus quer que a gente melhore. Não passe pela vida simplesmente acreditando que a vida tá passando e tá tudo bem. Deixa a vida fazer comigo o que ela quiser e eu vou vivendo meus dias na minha rotina mesmo. Não é isso que Deus quer. A gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar, a gente precisa dessa conexão com Ele. Ai, mas eu passei tanto tempo sem entender essas coisas. Eu também passei. Eu tinha a sementinha da fé plantada em mim, mas eu não vivia essa experiência com a intensidade que eu precisava viver. Que eu ainda sofria pelos mesmos motivos, eu absorvia as mesmas coisas ruins que os outros faziam comigo. E eu vivia naquele ciclo repetitivo de sofrimento. Para você ter uma ideia, eu precisei passar uma temporada morando em Belo Horizonte.
5 meses mais precisamente. Então eu sabia que eu ficaria ali só 5 meses. No dia de ir embora, no dia da mudança, eu entrei no carro e comecei a chorar, sem saber o que estava acontecendo. Foi aí que depois eu conversei com minha terapeuta e ela me explicou que isso é um trauma lá de trás, que a mudança trazia pra mim sintomas de tristeza, porque no divórcio dos meus pais eu tinha que mudar e escolher ficar com um ou ficar com outro. E essas mudanças que a gente foi vivendo no processo do divórcio foram muito difíceis, porque escolher entre duas pessoas que você ama e ou é uma ou é outra, não tem jeito de ser as duas, era uma situação muito complicada para uma pré-adolescente. Isso foi pro meu subconsciente de uma forma que eu nem imaginava. Então Deus colocou pessoas no meu caminho, situações no meu caminho para que eu vivesse essa experiência, percebesse aquela dor que existia lá dentro e pudesse corrigir aquela dor. Depois dessa mudança de Belo Horizonte, eu fiz mais uma mudança e que eu não sofri mais com a situação. Porque a mudança de Belo Horizonte era uma tristeza sem sentido, porque eu sabia que eu ia embora dali, eu estava indo para um lugar até melhor. Mas o subconsciente, o trauma, fez com que aquilo ali virasse um momento de tristeza sem eu entender o porquê. Muitas vezes na nossa vida acontece isso. A gente precisa saber o porquê das dores, olhar para dentro e pedir a Deus que nos corrija de alguma forma essas dores para que a gente não possa sofrer mais por aquilo que a gente pode controlar. E com Deus a gente começa a entender e controlar tudo de uma forma tão magnífica que a gente fica até mais feliz. A gente passa pelos dias comuns, que não tá acontecendo nada, que a rotina tá a mesma. A gente tá feliz. Aí, de repente, entra no carro e escuta aquele louvor que toca e que diz: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. É isso. É uma caminhada que eu fiz hoje, vim cantando um louvor e entregando a minha vida a Deus. Isso faz com que outras coisas aconteçam de uma forma que a gente pensa assim: não é possível que isso tá acontecendo. Eu às vezes sinto que Deus tem me usado para eu entregar algumas mensagens para algumas pessoas. Depois que eu comecei a fazer esses vídeos, depois que eu comecei a viver experiências magníficas na minha vida, de fé e de autoconhecimento, esses dias tive um sinal de Deus que eu enviasse para uma pessoa um livro. Eu acabei de ler o livro e eu senti muito forte dentro de mim que eu precisava entregar esse livro sem terminar. O livro está todo marcado com marca-texto, mas eu tenho sentido cada vez mais forte que é para eu entregar esse livro para essa pessoa. A gente passa a ter sinais na vida até para que a gente possa usar as nossas dores para ajudar a curar as dores de outras pessoas. Já pensou se todos nós pudéssemos usar dessa maravilha de experiência de ajudar o próximo com aquilo que já feriu a gente? Se cada vez mais nós fizéssemos isso, como é que o mundo não seria melhor? É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. Deus quer que você se aproxime mais. Você já tem fé? Que bom. Você já está aqui assistindo esse vídeo? Que maravilhoso. Esse é um sinal dele para você, para suas orações, para que você esteja mais com ele no seu dia a dia, nos seus tempos de pausas. E depois você comece a aumentar tudo isso. Faça jejum e oração, experimente cada vez mais a leitura da Bíblia, ou assistir uma pregação, a leitura de outros livros também. Peça a ele que te dê o caminho, porque ele vai colocar pessoas, vídeos, livros, tudo no seu caminho, como uma coincidência, que, como eu disse, é uma deusdência que vai te trazer cada vez mais o entendimento do que ele quer pra você e pra sua vida. Na verdade, quando eu conversei com essa menina que ele trazia sinais pra ela, eu disse isso pra ela: Deus quer te curar, Deus quer te dar um caminho, porque você tá perdida. E ele tá te dando a direção, ele tá te mostrando o tempo todo. Ele mostrou pra ela através de uma rede social, um vídeo que fez ela chorar e se emocionar profundamente. Mas é isso que ele usa. Esses dias eu tava muito angustiada, sem ter com quem falar. Muitas vezes, no meio das dificuldades, a gente se sente muito sozinho. E até essa solidão passa a ser preenchida depois que a gente vive a comunhão com Deus, uma comunhão maior com Deus. Quando a gente se sente sozinho, a gente tem a certeza de que Ele tá ali com a gente, nos protegendo e nos amparando, nos dando o suporte necessário. Até a solidão fica menos dolorida quando a gente se aproxima mais de Deus. Eu vivia num dia muito desgastada emocionalmente e algumas situações que fogem ao nosso controle aconteceram e eu fiquei muito desanimada, desmotivada. E foi aí que eu me vi sem ter com quem desabafar, numa madrugada sozinha. Entrei na internet e pedi pra inteligência artificial que ela me desse respostas, porque eu tava muito desanimada. Eu fui desabafar com a inteligência artificial e eu recebi uma mensagem maravilhosa de retorno.
E um dia, conversando com uma pessoa muito espiritualizada, ela falou comigo: Deus está usando até a inteligência artificial para te alcançar de alguma forma. E eu falei: será? A gente ainda é como os hebreus, vivendo experiências magníficas de fé e não acreditando tanto naquela experiência maravilhosa. E eu falei: eu vou procurar de novo essa mensagem, vou lá ler e ver sobre isso. Na hora que eu fui novamente procurar, eu não achei essa mensagem. Pesquisei novamente com as mesmas palavras e a resposta não foi a mesma. Foi uma resposta de inteligência artificial, muito mais seca. Talvez você não acredite nisso, mas eu tô falando que eu tenho vivido experiências tão surpreendentes que às vezes nem eu acredito que eu tenho vivido. E eu tô te falando dessas experiências porque Deus quer que você viva essas experiências também. Você já tentou parar pra pensar na imensidão de Deus? Que Ele pode todas as coisas? Ai, por que Ele não pode te dar todas as coisas? Porque Ele tem que te ensinar antes de te dar aquilo que você merece e que você esteja pronto para receber. É simplesmente isso. Às vezes, por alguns dias, Ele não dará respostas. Em outros, Ele dará respostas tão surpreendentes que você precisa até espalhar para o mundo o quanto Ele é magnífico e maravilhoso na sua vida. Hoje foi só um desabafo, em que eu espero que tenha tocado muito seu coração, porque eu quero ser usada para Deus, para alcançar pessoas assim como Ele me alcançou. E tomara que Ele tenha te alcançado, porque esse é o objetivo, que Ele use pessoas para nos alcançar, assim como diversas pessoas passaram pela minha vida e me trouxeram cada vez mais para perto dele, para eu viver experiências muito maravilhosas na minha vida. Hoje eu posso dizer, se alguém me perguntar: você está feliz ou você é feliz? Eu posso dizer que eu sou, porque todos os dias eu me lembro dos motivos pelos quais eu sou grata, da bondade de Deus na minha vida, e Ele quer que você faça isso também. Em meio às incertezas da vida, há uma certeza que nunca muda: o amor de Deus. Muitas vezes nós buscamos respostas, consolo, força em lugares distantes e que a gente às vezes nem encontra. E é aí que a gente se sente sozinho, desamparado, sente um vazio. Não se esqueça que a verdadeira paz está ao alcance de apenas uma oração, uma entrega. Aproximar-se de Deus não é sobre perfeição, mas é sobre conexão. Se conecte com Ele e saiba que a sua vida vai ser transformada a partir disso. Mas você tem que viver essa verdadeira entrega diariamente, sem se esquecer do quanto Ele é maravilhoso para você e pode ser cada vez mais. Abra o seu coração mesmo quando houverem dúvidas e muitas dores. Deixe que a luz divina penetre a escuridão que há aí dentro de você, revelando que mesmo diante das tempestades existe muito propósito para a sua vida. Quando nos aproximamos de Deus, nós não encontramos apenas respostas, mas encontramos descanso no meio do caos. Ele é aquele que vê além das nossas falhas. Ele acolhe as nossas lágrimas e celebra cada pequeno passo de fé que a gente dá, cada passo em direção a Ele. Então, hoje eu te convido para que você possa fazer uma pausa e sentir a presença dele na sua vida. Que o seu coração saiba se aquietar para que você encontre paz e sinta o abraço do Criador. Essa é a resposta de Deus para sua vida hoje. Espero que ela tenha te alcançado. Espero que Deus tenha tocado agora o seu coração nas respostas que você pede a Ele. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.